Olá, boa tarde. Vamos aguardar uns minutinhos para começar a nossa live. Essa é a quarta live de 21 que teremos até o meio do ano. E hoje o tema é sucesso e dinheiro, como alcançá-los. Boa tarde para quem está entrando. Vamos aguardar mais um pouquinho. Hoje a live tem muitas chaves que serão dadas para essa prosperidade, para esse sucesso, para esse dinheiro chegar. E não só chegar, para ele ficar também, né? Então, vamos falar bastante assim sobre como manter esse sucesso, o que é sucesso, né? Como ter o dinheiro e como ele fica com a gente, né? Vamos falar sobre isso hoje. Vamos começar então, bora começar? Como eu falei, essa é a quarta de 21 sobre sucesso e dinheiro, como alcançá-los. E eu queria perguntar um pouquinho assim, o que é sucesso, né? O que é ter dinheiro? Isso é, se a gente for pensar um pouquinho, é muito subjetivo. Por quê? Porque a definição de sucesso, a definição de ter dinheiro, ele muda de pessoa para pessoa, certo? O que é ter sucesso para mim provavelmente não é a mesma coisa que ter sucesso para você, para o vizinho, para minha irmã. Mesma coisa de dinheiro. O que é ser rico? O quanto é ser rico? Para alguns é 1 milhão, para outros é 1 bilhão, para outros é 5 mil na conta todo mês. Então essa definição de sucesso e dinheiro, ela muda de pessoa para pessoa. E aí é uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar, é não julgar. Por quê? Se o sucesso do meu vizinho é passar num concurso público, maravilha. O meu sucesso é, por exemplo, ter a minha empresa e faturar milhões. E tá tudo bem. E ainda bem que é assim, porque a gente precisa ter gente diferente, a gente precisa ter coisas diferentes acontecendo no mundo, porque se todo mundo fizer a mesma coisa com os mesmos objetivos, vai ficar tudo muito igual. E não é disso, né, que o mundo precisa. Então ainda bem que é diferente. Então começamos por aí, a não julgar o que é sucesso e o que é ter dinheiro para o outro, certo? E aí uma outra pergunta que eu te faço é: você quer ganhar dinheiro? Quem quer ganhar dinheiro? Vocês já pararam para pensar nessa frase? Quem que ganha dinheiro? Pensa nesse verbo ganhar, certo? Ganhar é quando a gente obtém alguma coisa de graça, certo? Eu ganho um presente, eu ganho alguma coisa, certo? Então quer dizer que alguém me deu sem eu precisar dar nada em troca. Isso é o verbo ganhar, certo? Então, quem que ganha dinheiro? Quem ganha dinheiro, né? Quem recebe um dinheiro sem fazer nada em troca é a criança, né? A gente dá mesada para a criança, às vezes o vô e a avó vêm e dá de presente dinheiro. Então, esta criança é que ganha dinheiro. Então, quando a gente, no adulto, na minha profissão, na minha vida, eu falo, nossa, eu quero ganhar muito dinheiro. Nesse momento, a mensagem que eu tô mandando pro universo é: eu quero ganhar dinheiro sem fazer nada em troca. Isso é a minha criança querendo ficar ali no morno, certo? Porque ganhar é muito fácil. Então, a gente precisa mudar essa frase. Eu não quero ganhar dinheiro, eu quero fazer dinheiro. Porque daí sim, o adulto faz o dinheiro dele. Por quê? Porque o fazer, eu preciso fazer algo, né? Para ter algo em troca. Então eu presto o meu serviço e alguém me paga sobre esse serviço que eu fiz. Isso é o adulto. Isso é o fazer dinheiro,
certo? Então, essa é a mensagem que eu tô passando. Então, eu faço o meu dinheiro, eu no meu adulto assumo a minha responsabilidade de fazer o meu dinheiro, certo? Então, no momento que eu também não ganho esse dinheiro, não tenho esse dinheiro, é porque eu, no meu adulto, não fiz algo para ter esse retorno, para ter esse pagamento em dinheiro. Então, eu também preciso assumir isso como adulto, que talvez eu não tenha feito o meu melhor, talvez eu não tenha feito tudo o que eu podia para conseguir aquele serviço, certo? E assumir essa responsabilidade. Porque sim, é o adulto que faz dinheiro, tá? Criança ganha uma mesada, ganha um pouquinho, ganha alguns trocados para comprar um doce, tá? Então, mudar esse mindset de ganhar, porque adulto não ganha, adulto faz e assume as responsabilidades por isso, tá? Então, são duas coisas aí que eu já dei de dicas, né? Definição de sucesso e dinheiro é diferente para pessoa, de pessoa para pessoa. E adulto faz dinheiro, certo? Agora eu vou dar mais cinco chaves. Para quê? Para que tenhamos sucesso, para que tenhamos dinheiro e somos responsáveis por isso, tá? E uma delas, voltamos ali no chove no molhado. Primeira chave é relacionamento com pai e mãe, ok? Para o mundo sistêmico, né, para as constelações sistêmicas, o sucesso vem da mãe, como a gente já falou na live passada. Então, o meu sucesso de eu ser reconhecida na minha profissão, de eu ter esse reconhecimento, de eu ser feliz no que eu faço, isso vem da mãe, certo? Relacionamento com a minha mãe. A prosperidade, que é o multiplicar o dinheiro que eu ganho, que é esse dinheiro que eu tenho, que eu recebo do meu serviço, ele se multiplica, eu faço mais dinheiro com ele, isso é pai, relacionamento com o pai. Nossa, Bia, mas você tá falando isso de novo? Sim, precisamos falar disso de novo. Por quê? Pai e mãe é base, tá? Eles são a nossa base. Não adianta nada eu dar as outras 4 chaves e você resolver as outras 4 chaves se a tua base não tá pronta, se a tua base não tá estruturada, se a tua base não está resolvida, certo? Porque daí as outras 4 chaves que eu vou dar, em algum momento elas não vão funcionar, elas não vão valer a pena, porque a base não está estruturada, certo? Então, relacionamento com pai e mãe. Olha para isso, sem julgamento, aceitando eles exatamente como eles são e vida que segue. Você cuida da sua vida, não queira salvar pai e mãe, tá? E não julgue, não os julgue, certo? Essa é a primeira chave. A segunda chave, que dentro do pensamento sistêmico a gente chama de emaranhados, certo? Então, por algum motivo, eu não ganho dinheiro e não tenho sucesso por estar emaranhado a alguém do meu sistema. Ah, mas como assim? Existem vários tipos de emaranhamentos que a gente chama, tá? Eu vou passar os principais. Então, por exemplo, na minha família, o meu avô, ele tinha muitas terras. É um exemplo qualquer, tá? Essa não é a minha história, só um exemplo. Então, na minha família, o meu avô tinha muitas terras, anos atrás ali, e por algum motivo, ele perdeu tudo. Alguém veio, falou que ele não tinha as escrituras da terra, que aquela terra não era dela e aquilo foi tomado do meu avô. Ele perdeu tudo, certo? Isso meu avô. Veio a geração do meu pai, ninguém quis olhar para aquilo. Ah, deixa assim mesmo, não vou mexer com isso. Vem a minha geração. Então eu, emaranhada ao meu avô, aquela injustiça que ele sofreu, vou fazer direito. Por quê? Porque fazendo direito, eu sendo advogada, eu vou fazer justiça pelo meu avô, certo? E aí eu vou pro mundo profissional, pro mundo onde eu faço dinheiro, emaranhada a alguém do meu sistema. Vai dar certo? Pode dar certo um período de tempo. Você não vai aguentar ficar muito tempo nisso. Por quê? Porque essa é uma guerra, é uma causa que não é tua, é do teu avô, certo? E você não vai vencê-la de maneira nenhuma, porque isso não te pertence,
certo? Por mais que você queira, por mais que você faça tudo que você puder, você não vai conseguir ganhar essa causa, tá? Porque daí você vai atrair clientes com problemas com terra, clientes que foram injustiçados e você vai querer abraçar todas essas causas parecidas com as injustiças do teu avô, mas que não são suas. E aí o dinheiro não vem, e aí nada dá certo, e aí você perde isso tudo, ok? Então essa é um tipo de emaranhado que te causa insucesso e falta de dinheiro, tá? Então é estar emaranhado a alguém do meu sistema. A outra é a pessoas difíceis, pessoas que foram excluídas. Então lá na minha família, sei lá, meu tataravô, por algum motivo, matou alguém sem querer, não sei. Ou alguém foi preso e ninguém fala sobre isso. Antigamente tinha muitas famílias que tinham homossexuais e excluía e ninguém falava sobre isso. Então, pessoas excluídas. Então, de alguma forma, eu também venho e quero salvá-las ou quero fazer justiça, quero fazer algo por elas. Eu estou emaranhada a elas, certo? E uma outra opção ainda são coisas mal resolvidas. Talvez eu não esteja emaranhada no meu avô, por exemplo, que perdeu as terras. Mas isso não foi resolvido, isso não foi olhado. Isso, talvez um filho mais velho ficou com todas as terras e não dividiu com os outros irmãos. Coisas desse tipo, coisas mal resolvidas. E aí a gente vem, por amor a essas pessoas injustiçadas, essas pessoas que não foram salvas, e a gente quer fazer por elas, certo? E isso nos trava, tá? Porque a gente tá vivendo algo que não é nosso, que é do outro, que é alguém do nosso sistema, certo? Então essa é a segunda chave. Primeira, pai e mãe. Segunda é a gente perceber se estamos ou não emaranhados a alguém do nosso sistema, tá? Por que isso é tão importante com relação a sucesso e dinheiro? Porque muitas vezes, tá, a gente escolhe a nossa profissão emaranhada a alguém do sistema, ou emaranhado a alguma situação do nosso sistema, tá? É muito comum, muito comum. Isso acontece por amor, tá? Por amor à nossa família, por amor àqueles que estão perto, nossos irmãos, avós, tios, a gente escolhe uma profissão emaranhada, tá? Por isso que isso está muito vinculado ao nosso sucesso e ao nosso dinheiro. Então, olhar para isso, se questionar, por que eu escolhi a profissão que eu escolhi? Por que eu fiz tal graduação? Por que eu trabalho onde eu trabalho, fazendo o que eu faço, tá? Para perceber se isso não está emaranhado a alguém. Essa é a segunda chave. Terceira chave, foi a que eu falei lá no começo, a questão de estarmos na nossa criança, certo? Quando que eu tô na minha criança? Como eu falei antes, criança não tem dinheiro, criança não trabalha, tá? Então assim, se você tá sempre insatisfeito com o teu trabalho, se você tá sempre precisando mudar de trabalho, se sempre existe algum problema, perceba se você não está na sua criança. Por quê? Quem tem criança sabe. Criança, ela cria uma expectativa de que o mundo gira em torno dela, de que tudo tem que ser resolvido no momento que ela quer. Então, vou dar um exemplo da minha filha. Minha filha pede água. Ela não tem a paciência, o discernimento de que eu vou pegar água a hora que eu puder. Não, ela quer água naquela hora. E ela quer, e ela fica insistindo, e ela fica... Então percebam se no teu trabalho você não está na tua criança, querendo que os teus colegas façam o que você quer que eles façam, que você quer que teu chefe te dê um aumento que você acha que você merece, tá? Então a criança nos trava e aí você nunca vai ter sucesso, tá? Porque criança não trabalha, porque criança não tem dinheiro. O único dinheiro que tem foi aquele dinheiro que eu falei lá no começo. É uns trocados que o vô e vó dava, é uns trocados da mesada pra comprar, geralmente, porcaria ou brinquedo, tá? Então pensa se você não tá gastando o teu dinheiro em porcaria, em brinquedo, em festa, tá? Se você não tá nessa criança. Criança quer atenção, quer ser mimada, e ela quer que o mundo gire em torno dela. Então perceba isso em você e no seu trabalho, no que você faz, né? Nos clientes que você atende, que tipo de cliente está vindo. São clientes que têm as mesmas questões de criancice, você fala, meu Deus, mas não precisava brigar por isso, não precisava ter esse tipo de situação. Isso reflete alguma coisa de ti também. Então perceba
Quem que você está atendendo? Quem são essas pessoas, essas coisas que as pessoas trazem para você atender no teu trabalho? Quais são os tipos de colega que você tem em volta, tá? Por quê? Porque semelhante atrai semelhante. Então, se você tem uma questão, se você tá na criança, tá? Trabalhando como uma criança, você vai atrair muitos colegas parecidos, tá? E aí você fica todo mundo na criança, todo mundo ali na birrinha, sabe? No mundinho, gira em torno da própria criança, tá? Então perceba isso, perceba como você se comporta, principalmente perante situações difíceis no trabalho, tá? Se você fica emborrada, se vira a cara e eu acho que não tá certo, isso é muito da criança, tá? O adulto olha pro problema, então, vamos resolver, tem que resolver, tá? Né? Quem trabalha aí de empregado, CLT, ou que seja adulto, olha pro teu problema, teu chefe trouxe alguma coisa, olha pra isso. Por que eu não recebi aumento e fulano do meu lado recebeu? Por quê? Que atitude eu tô tomando perante o meu trabalho, os meus colegas e o meu chefe, tá? Então essa é a terceira chave, é estar na criança, tá? Estar na criança também não vai te trazer sucesso nem dinheiro, certo? Vamos falar da quarta situação, quarta chave que nos impede de ter sucesso e dinheiro, que é crença, tá? A gente fala crença limitante. Por quê? Porque é uma história, uma coisa que foi criada talvez em mim, na minha família, no meu sistema, que me limita, tá? Por exemplo, dinheiro não dá em árvore, dinheiro não cai do céu, dinheiro que vem fácil, vai fácil. Fulano de tal é podre de rico. Então, assim, crenças, tá? Por que dinheiro precisa ser sofrido? Por que o dinheiro que vem facilmente vai embora facilmente? Isso é crença, tá? Por que fulano é podre de rico? Ele não tem nada de podre, ele é rico. Mas a gente cria isso, muitas vezes, a nossa criança, que talvez tem preguiça ou tem birrinha de chegar lá e ser rico como fulano de tal, e aí a gente, né, dá esse adjetivo de algo ruim para fulano, tá? Por quê? É uma desculpa que a gente dá pra gente mesmo, certo? Eu vou contar uma história com relação à crença muito legal, coisa simples que a gente às vezes não percebe, tá? Eu tava numa aula de PNL, e o professor, a gente tava falando sobre crenças e tal, e o professor falou assim, né? Pessoal, agora então vocês pensem numa pessoa que é rica e feliz. Sabe, né? Ficou todo mundo em silêncio, tá? De repente uma mulher quis falar. O professor, fulana, pode falar. Ela, eu não consigo pensar em ninguém rico e feliz. Então o professor, mas por quê? Não, porque não existe pessoa rica e feliz. Quer dizer, a crença dela é que felicidade e dinheiro não andam juntos. Isso que não é possível, certo? Aqui é claro como a crença te limita, como a crença limitava ela. Por quê? No momento que ela começa a ter sucesso, ter dinheiro, vem a crença, liga uma chavezinha, opa, eu tô tendo muito sucesso e muito dinheiro, eu não vou ser feliz. Vai acontecer alguma coisa aqui, o carro vai quebrar, alguém vai ficar doente, vai acontecer alguma coisa no apartamento que tem que arrumar, sei lá. Pra quê? Pra que ela perca o dinheiro, esse dinheiro vai embora, que daí a chavezinha liga, opa, agora eu posso ser feliz. Então, quer dizer, feliz e rico ela nunca vai ser, porque essa crença limita ela e não deixa ela ser feliz e nem rica ao mesmo tempo, certo? E nisso o professor continuou. Tá, não, mas isso é uma crença. Ele me dá um exemplo de pessoa que é rica e não é feliz. Aí ela falou assim, todo jogador de futebol é rico e não é feliz. Opa, outra crença. Qual crença? Ela generalizou. Quem que falou que quando a gente fala um todo, é muita gente. Como que existe todos os jogadores de futebol são ricos, mas não são felizes? A gente não sabe, é muita gente, certo? Isso é outra crença que a gente fala pra gente mesmo, pra gente não ir à luta, não ser feliz. Talvez teu filho vai querer ser jogador de futebol, e você vai falar, não, você não vai ser, porque você não vai ser feliz. Entende? Então, assim,
E ela ainda continuou, ela falou assim, não, porque jogador de futebol, eles são ricos, mas todos eles são arrogantes. De novo, uma generalização, que talvez na família dela alguém passou por isso, ou talvez alguém falou e aquilo ficou nela, certo? Não podemos generalizar nada, tá? É uma crença dela. Em nenhum momento, quando o professor falou, por exemplo, eu pensei em jogador de futebol, nem pensei em jogador de futebol, eu pensei na Gisele Bündchen, eu acho que ela é rica e feliz. Eu fui perguntar pro meu marido quem que ele lembrava, ele falou, eu sou rico e feliz, porque eu tenho saúde, eu tenho isso. Então, de novo, voltamos lá no começo. Qual é a definição de felicidade? Qual é a definição de riqueza? É diferente para cada pessoa. Então, a gente não pode generalizar. Essa questão da crença, ela realmente nos limita, tá? Nos limita mesmo. E aí, assim, a questão uma que era muito forte pra mim, que é a questão do dinheiro que vem fácil, vai embora fácil, certo? E assim, outra crença limitante. Por quê? Porque temos no mundo pessoas que trabalham 4 horas por dia e tem muito dinheiro. Tem outras que trabalham 8, 10, 12 horas por dia e não tem tanto dinheiro. Tá? Então, assim, se isso acontece, é porque a minha crença de que o dinheiro vem fácil é mentirosa, ela não existe. É só uma coisa criada na minha cabeça, tá? E por quê? Tem uma história muito engraçada com essa crença de que o dinheiro precisa ser sofrido, eu preciso trabalhar duro para ter dinheiro. Isso é muito de nós, brasileiros, tá? Por quê? Se a gente for pensar, por exemplo, como é que foi colonizado os Estados Unidos, tá? Para quem não sabe, os Estados Unidos ele foi um país que foi colonizado pelos ingleses, tá? Quem eram esses ingleses que estavam indo para os Estados Unidos? Eram ingleses que eram pobres, que passavam dificuldades, que estavam fugindo da rainha que pedia muito impostos e tudo mais. Quando eles foram para os Estados Unidos, eles chegaram lá, opa, essa terra aqui, eu sou livre, eu faço meu dinheiro, eu não preciso pagar imposto, essa terra aqui é a minha salvação, certo? Como que esse país cresceu? Meu Deus, gente, se vocês forem perguntar para um americano, ele vai falar que os Estados Unidos é o melhor país do mundo, que eles são os melhores. E por quê? Tá neles, eles são muito patriotas. Os Estados Unidos têm problema? Com certeza, mas está incrustado ali na crença deles, na vivência deles, de que os Estados Unidos é muito bom. Por quê? Ele foi colonizado diferente, ele foi colonizado por uma terra de salvação, ele ia salvar aqueles ingleses essa terra. Como foi a colonização do Brasil? Foi de exploração. Os portugueses que vieram para cá, qual que era a ideia? Vamos lá, tira tudo e levamos embora. Nenhum português lá no começo achou que vamos lá no Brasil, é tão bonito, vamos ficar lá que é uma terra de salvação. Não, em nenhum momento foi assim. Foi de explorar, foi de sair de lá, pegar daqui o que era bom e levar embora para Portugal. Como que a gente cresce? O índio que estava aqui foi totalmente explorado, certo? Enfim, os portugueses que vieram com a mentalidade de tira daqui e leva pra lá, ou seja, o Brasil não é bom, tá? Por que a gente tem tanta ânsia de morar na Europa, de morar nos Estados Unidos, de morar fora? É em busca disso, porque o Brasil não é bom. Isso já tá incrustado na gente de que não é bom, certo? E aí vem a crença do dinheiro, vem a crença de que o dinheiro precisa ser suado, precisa ser sofrido para tê-lo. Por quê? Porque se eu fizer muito fácil, vem a coroa, vem Portugal, leva tudo embora. Como foi? Porque o que era fácil de tirar daqui, eles levaram embora. Entende? Então a gente cresce naquilo, meu Deus, eu preciso trabalhar muito, 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 muito para ter o meu dinheiro. E não, tá? Isso é outra crença que vem de muito tempo. E é uma das crenças difíceis da gente tirar da gente, tá? Por mais que a gente saiba, eu falo por mim, assim, por mais que eu saiba, às vezes eu tenho a sensação de que se o dinheiro vem com poucas horas de trabalho, parece que eu não mereço. Parece que não tá certo, entende? Mas isso tudo é crença que a gente vai falando pra gente mesmo. E crenças limitantes, crenças que nos limitam,
tá? Crenças que vão nos parando de ter sucesso e de ter dinheiro, tá? Então, a crença era a quarta chave. Qual é a quinta chave? É o ego, tá? Por quê? Porque o ego também pode te limitar, te parar, tá? Então, assim, como eu sei se é o meu ego que domina? É simples, é você se perguntar: ah, não, o meu sonho é ser presidente, CEO de uma, né, sei lá, uma empresa multinacional. Por que eu quero isso? Tá? Por quê? É só para eu dizer que eu tenho esse cargo X, Y, Z? Isso é ego, tá? É só porque sendo presidente, sendo CEO da empresa X, eu vou ganhar não sei quantos mil por mês. Ego. Por quê? Porque eu tô em busca do dinheiro, tá? E aí a gente fala que o dinheiro, ele tem faro aguçado, tá? Faro aguçado. O dinheiro, ele fica com quem serve a vida, tá? E se eu tô indo trabalhar, se eu tô sonhando com um emprego, com um cargo, com um serviço, por causa da remuneração, né? Por causa do cargo, do nome, do dinheiro, o dinheiro não fica, tá? Por quê? Eu não tô servindo a vida, tá? Eu só tô pensando lá no dinheiro, tá? E o dinheiro, ele é consequência do meu serviço prestado, tá? Ele não é o meu objetivo final. O meu objetivo final é servir a vida com o meu trabalho, com o meu serviço. E aí, em contrapartida, como adultos que fazemos dinheiro, prestamos um serviço, temos um pagamento em troca. Então, aí esse dinheiro fica, aí o sucesso vem, aí eu sou reconhecida, tá? Então, se eu tô muito no ego, e assim, é muito comum isso, ver, né, a questão do ego, principalmente em homens, tá? Mas sim, em mulheres também, porque a gente galga, porque esse mundo dos negócios, esse mundo né, do trabalho, ele é muito masculino. E hoje, assim, a mulher já tá muito dentro disso. E na live passada falamos dessa competitividade feminina, foi se perdendo esse servir, tá? Esse realmente, qual é o meu servir? Hoje se usa muito a palavra propósito, né? Mas eu vou ali, porque assim, propósito parece uma coisa muito romantizada. Qual é o seu propósito? E no fundo, gente, todos nós servimos a vida. A gente só precisa saber qual é o caminho. Por quê? Porque às vezes tem caminho duro mesmo e não precisa ser duro. Às vezes eu tô fazendo um trabalho por causa do salário no final do mês. Vai chegar um momento que ou eu tô doente, ou eu tô infeliz, ou eu tô depressiva, tá? Então, ir buscando essas respostas de qual é o meu servir. Meu servir e assim, existem vários tipos de servir. Eu sirvo como mãe, eu sirvo como irmã, como esposa e eu sirvo no meu trabalho. Então, qual é o meu servir que me dá essa remuneração financeira, tá? Porque isso pode ser leve, tá? E no momento que você descobre que o teu servir é leve, o dinheiro vai, o dinheiro vem, entra num fluxo, que é o que a gente chama de fluxo da abundância, tá? E o dinheiro, dinheiro vem tranquilamente, tá? Sem se matar de trabalhar, sem aquela agonia, aquela coisa que a sociedade te impõe de que você tem que fazer. Não, ele vem tranquilo e você prospera e você continua servindo. E o teu servir cresce e o teu servir é próspero, tá? Então, assim, tem uma frase aqui que ela é muito boa, que fala assim, o dinheiro vem quando eu sirvo a vida. Então, quando eu ultrapasso a barreira do meu ego, quando eu ultrapasso o meu querer da minha criança infantil, que quer que o mundo gire em torno, e eu apenas sirvo a vida, tá? Então, esse servir é uma das chaves principais, assim. Mas quando que a gente vai conseguir perceber qual é o meu servir e esse servir ficar leve e próspero? Quando as outras chaves lá que eu falei no começo começarem a se encaixar, tá? Começarem a fazer sentido e fazerem cada um de nós pensar, tá? Então, de novo, são 5 chaves, tá? Do sucesso e do dinheiro.
Base, pai e mãe, relacionamento com pai e mãe. 2, emaranhado. Por que que eu faço o que eu faço? Por que que eu trabalho no que eu trabalho? É leve? É tranquilo ou não? Estou emaranhado a alguém ou alguma coisa do meu sistema, certo? Terceira, estou na minha criança? Na minha criança que quer ficar ganhando dinheiro pro resto da vida? Criança não ganha dinheiro. Adulto faz o seu dinheiro, certo? Quarta, crença. Qual é a crença que me limita? E assim, gente, falar que a gente não tem crença é mentira. Aí já começa outra crença, né? Porque nós temos, como eu falei, as nossas crenças, principalmente com dinheiro, vêm lá da época do descobrimento do Brasil. Então, assim, são coisas muito enraizadas na gente que a gente precisa trabalhar o tempo todo, tá? Então, seja sincero, qual que é a minha crença? Qual que é o que me limita, tá? Descubra a tua crença ou as tuas crenças, que provavelmente a gente tem mais que uma. E por último, em quinto, é o ego, tá? De novo, por que eu faço o que eu faço? É pelo dinheiro? Pelo dinheiro não vai dar certo. É pelo servir? É pelo cargo? A questão do ego, ela é bem sutil, assim. Por quê? A gente precisa ter ego, certo? Isso faz parte. Por muito tempo na psicologia falou assim, o ego é ruim. Não, o ego faz parte do ser humano. A gente não pode excluí-lo, porque aí a gente tem outra exclusão. E tudo que a gente exclui, a gente se emaranha, certo? Então, assume esse ego, assume que ele existe e que ele pode ser usado para coisas boas, certo? Para te mover a buscar o emprego que você quer, o servir que você quer, o dinheiro que você quer, certo? Mas ele não pode ser o resultado final, tá? Ele é consequência do teu servir, tá? Do teu servir. E aí, claro, gente, a gente fala muito do servir no trabalho, porque é isso que te dá o retorno financeiro, mas existem outros servir, como eu falei, né? Então, é prestar atenção se esse ego não tá te envolvendo numa bolha aí que não vai te levar a nada, tá? Então, voltamos na frase, dinheiro vem quando eu sirvo a vida. Quando eu consigo ultrapassar a barreira do ego, ultrapassar a minha criança birrenta, minha criança pidoncha e servir a vida, certo? Eu acho que é isso. Alguém ficou com alguma dúvida, com alguma pergunta? Tem bastante assunto sobre isso, sabe? Mas eu não gosto muito de passar da live mais de que meia hora, porque eu acho que fica muito longa. Mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, pode vir falar comigo, a gente conversa sobre, tá? Porque tem muitas coisas que nos bloqueiam. Mas hoje já passei 5 chaves, assim, que são essenciais para quebrar esse ciclo e ir para o sucesso e ir para a prosperidade, certo? Agradeço quem esteve aqui ao vivo. Obrigada mesmo. Qualquer dúvida, estou à disposição. E segunda-feira a gente volta com outro tema. Beijo!